Caríssimos irmãos e irmãs, na leitura de Jó, a fama de Jó, que ele se entregou à vontade de Deus, apesar de tudo que ele sofreu. Mas é claro que no caminho de entrega a Deus, ele oscilava, né? É uma das coisas também que eu atendo muita gente, se cobrando demais. Quando você tem um caminho, todos, inclusive os santos, oscilaram interiormente, né? Eu já disse aqui outras vezes, que quando a gente conta a história de Santa Rita, que ela chegou, Senhor, eu dou meus filhos, mas eu não quero que eles pequem, prefiro que eles morram. A gente imagina assim, Santa Rita tranquila, né? E vai lá, fala isso, acontece, ela cuida dos meninos, fala, obrigado, o Senhor fez o que eu pedi, meus filhos morreram, mas não pecaram, pediram perdão. Você vai ver na biografia e até no filme que ela entrou em parafuso. Que ela foi para o mato, gritar, chorar. Aí vem os super católicos. Mas ela não pediu, né? Mas nós oscilamos. A gente é fraco. A gente passa por momentos de escuridão. Você está no caminho, a gente oscila. Por isso que São José Maria Escrivá, ele falava que detestava as biografias de quem escreve de outra pessoa. Se eu virar santo, todo mundo vai escrever. Padre Pablo era maravilhoso, né? Sempre com um sorriso. As palavras mais doces que o mel. Geralmente é assim, depois que a pessoa... A autobiografia, a que a pessoa conta os dramas, né? Mas quando alguém vai contar a história de um santo, coloca como se fosse, né? Lembra da biografia do Beato lá no retiro, né? Que o povo estava lendo na hora do almoço. Me dava vontade de vomitar, né? Porque o homem era perfeito. Não tinha defeito nenhum. Aí eu olhava que tanto de gente da América Latina, da África, né? Com dificuldade, não dando conta de estudar direito, entendendo a língua italiana, tantos defeitos. Imagina você ouvir a história de um santo que não tinha defeito nenhum, né? Era Álvaro, chama Álvaro de Portillo, né? E é engraçado, o fundador, essa frase que eu falei que ele não gosta dessas biografias, o fundador é dessa congregação, deles. Tanto é que eu usei a frase dele para criticar o livro. Porque o homem não errava. O homem desde pequenininho só faltou fazer jejum de peito. O resto fez tudo, né? Ele era engenheiro. Aí Álvaro olhava naquele lugar e já via toda a obra. Álvaro fazia um projeto que era melhor que todos. Álvaro tirava a sua nota 10. Álvaro sei lá o quê. Álvaro chegava num ponto que eu falava, meu Deus do céu, né? Então a gente tem que cair na real. A real é que Jó, no meio do caminho, que apague, até, né, que apague do calendário o dia que eu nasci, né? Que ele revolta. A gente é assim. Agora, o que não pode é o orgulho. Você vai caminhando com isso, com a nossa miséria, com o nosso, né, desespero. Tem hora que a gente dá um piti mesmo. Os santos fizeram isso. Não é que a gente é, né? Então aqui, aí Deus, na hora que Jó estava no momento de crise, o que Deus fez? Mostrou para ele, calma, eu sou o Senhor, né? Quis mostrar a grandeza. Alguma vez na vida destes ordens amanhã? Ou indicaste a aurora ao seu lugar? Eu que fiz a manhã e a aurora, né? Ou para que apanhe a terra dos quatro cantos, que sejam delas sacudidos os malfeitores? A terra torna a argila compacta e tudo apresenta em trajes de gala, mas recusa-se a luz aos malfeitores, né? Chegaste perto das nascentes do mar, ou posaste no fundo do oceano, que eu fiz, aqui está implícito, eu fiz o fundo dos oceanos. O que você está preocupado? Eu controlo tudo, eu criei tudo do nada, eu sou o seu Senhor, confia e não temas, né? É isso que Deus está mostrando. Por isso que eu falei que o povo judeu começou a meditar Deus Criador na hora do exílio, quando eles já não tinham mais esperança, já estavam no outro país,
Aí começaram a pensar, e agora? O nosso Deus é capaz? Aí começou a ser inspirado o Deus Criador. Se o nosso Deus criou tudo do nada, Ele controla tudo por dentro, então Ele pode nos devolver a nossa terra, né? E logo, logo devolveu. Quando a Pérsia venceu Nabucodonosor, Ciro, né? Ciro permitiu que os judeus voltassem à sua terra. Então a gente tem que, na hora da provação, entender duas coisas. Uma, ter paciência com você, porque a gente é ruim mesmo, fica oscilando, dá piti, né? E dois, entender que Deus criou tudo do nada. Se Ele criou e mantém a existência, Ele pode tudo. Não cai um cabelo da sua cabeça que não seja permitido por Ele. E Ele vai tirar um bem disso. Ah, mas é muita coisa que eu passo, Padre Pablo. Você não tem noção. Sim, Ele vai tirar um bem de tudo. De tudo. Se você for fiel com Ele até a morte, tudo que você está sofrendo tem um sentido salvífico. Não só para a sua família, mas para o mundo inteiro. Desde que você abrace a cruz, né? Desde que você esteja pronto para abraçar a cruz de cada dia. E no Evangelho, aquela questão, a quem é dado será cobrado, né? Ai de ti, Corazim, Betsaida, que viu o Salvador e não se converteram. E Tiro e Sidônia, que não tinha o Salvador, se converteu, né? Ai de ti, Cafarnaum, né? Que também vendo o Salvador não se converte. Em outra passagem fala que Sodoma e Gomorra vai ter menos rigor no julgamento. O nosso julgamento depende daqui. Por isso que o que eu faço de errado tem um peso muito maior, né? O que eu ensino de errado, eu vou ser julgado com muito mais rigor do que vocês. Mas vocês vão ser julgados com mais rigor do que quem nunca viu, nem não tem conhecimento de igreja. Que é uma coisa justa. Muito justa. Entende? Então tudo, a justiça divina, ela é perfeita. Perfeita. Não tem nada, por exemplo, se um católico se torna evangélico por causa do padre, por causa dos católicos, tudo vai ser julgado depois com o peso de culpa de cada um. Por que o padre não ensinou catequese bem? Por que o padre deixou que ela se perdesse? Por que ele não observou a catequese? Os pais, até que ponto os pais têm culpa de não ensinar a fé católica direito? Quem que não ensinou os próprios pais? Quem que não ensinou os pais dos pais? Tudo vai ser julgado. Tudo. Tudo. As consequências daquela família que perdeu todos os sacramentos, né? E a pessoa que se tornou evangélica sem consciência, ela vai ter um julgamento amenizado, né? Ela pode ser salva por não ter tido o conhecimento que nós temos. E quem não ensinou para ela todos os conhecimentos católicos, né? Agora, com essa questão de mídia, né? Tem um rapaz que eu falei ontem ele me escreveu. Padre, não, ele me chama de Santo Padre. Santo Padre, realmente eu e minha família decidimos nos tornar católicos. Como que a gente tem que fazer? Eu nunca fui católico. A minha esposa, lá de Fortaleza, né? A minha esposa também não. O que eu tenho que fazer? Né? Aí eu disse, olha, não tem muita coisa a fazer. Seu batismo é válido. Você vai começar a participar da igreja sem comungar e vai fazer inscrição na catequese, né? Espero que tenha uma catequese que presta. Fortaleza tem grandes vantagens, porque Fortaleza tem muitas comunidades, né? Muitas, Shalom, mas tomara que pegue uma catequese que vai orientar bem. E depois, nós vamos casar agora o Guilherme com o genro da Lucimar. Ele foi batizado na igreja evangélica, né?
e agora precisa do comprovante de batismo, e ele não acha, basta ele dizer que foi batizado. A gente coloca lá que ele declara que foi batizado e aceita o batismo. Mesmo que o protestante não tenha a mesma noção de batismo que nossa, a gente aceita porque existe um só batismo, né? Eu já atendi gente evangélica virando católico, chorou porque queria ser batizado de novo. Por favor, padre, me batiza de novo. Eu não precisa, não posso, na verdade, né? Existe um só batismo. Então, quanto mais a gente tem conhecimento, mais cobrado vai ser. Ah, padre, então é melhor eu não ter conhecimento, quero ser ignorante. Não, porque aí a chance de você se perder é grande e dos outros da sua família todos se perderem, porque você não vai ter conhecimento. Então não tem para onde correr. É melhor vocês aprenderem o máximo que puderem e tentar colocar em prática o máximo que aprenderam. Pronto. Né? Assim você, quando Jesus voltar, você fez a sua parte, procurou realmente conhecimento, né? Hoje tem a formação aí do professor Joel, amanhã do Teologia do Corpo, um tema tão importante nos últimos tempos, ninguém sabe. Hoje o corpo virou como se fosse instrumento, né? Então, ele vai ensinar como é que Deus vê o corpo, como é que funciona o nosso corpo, como é que a gente lida com ele diante de Deus. Então, é algo extraordinário para os nossos tempos, né? Mas venha um pouco, conhecer um pouco desse aspecto. Tem aquele amigo meu, o Leonardo, que vem de vez em quando aí, que é médico. Um dia ele foi dar um curso de noivo numa dessas cidades em que no curso de noivo ensina-se contracepção. E eu acho que chamaram ele pensando que ele faria como todos os médicos, falar dos métodos contraceptivos. E ele, na verdade, falou contra e a favor do método Billings. Ele disse que o povo ficou assim, indignado, nunca mais chamou, isso na igreja. Aliás, na catedral. Não vou esconder, não. Cada um tem que, né? Aí ele disse assim para mim, Pablo, a minha sensação é de que era melhor aquele povo viver na ignorância. Acho que o que eu fiz foi empurrar eles para o inferno. Porque ficaram todos assim sem saber o que era aquilo, né? Eu disse, não. Você mexeu onde deveria mexer, né? Você deu conhecimento. Isso é importante. Todo conhecimento da verdade liberta. Outro dia também o padre João Neto deu uma palestra numa cidade aí perto. E na palestra ele disse que beber não é pecado. E o povo que estava da onde ele foi falar achou ruim. Porque dizendo ele estava... Já tinha gente que era alcoólatra, que ele estava... Não! Ele falou, e o João Neto veio falar comigo e falei, não, você falou a verdade. Isso é verdade. Né? Ah, mas você está... Não está. Intemperança é outra coisa. A verdade tem que ser dita. Não tem que mascarar o que é verdade. Não é pecado. Ponto. Aceita que dói menos, como diz, né? Vamos aprender a ser mais humildes com o negócio. Ah, mas e embriaguez? A embriaguez é outra coisa. É pecado grave. A gente não... se nós não tivermos uma docilidade com a doutrina da igreja, criar, né? Quando eu publico, como eu tenho um Instagram, tem Rede do Brasil, sobre o método Billings, ai, padre, o senhor está sendo imprudente. Imprudente por quê? No catecismo está lá, o método de espaçamento, né, de continência voluntária é lícito. Ponto. No catecismo da igreja. Jesus amado, nós estamos vivendo hoje assim, dois extremos. Um povo que pode tudo, que não está nem aí para a doutrina, e o outro que quer ser mais católico que a igreja. Basta. Vamos seguir o que a igreja manda, né? Se o João Neto falou que não é pecado, é porque não é pecado. Ele não estimulou ninguém a ser alcoólatra. Para com isso. Para com isso. Certo? Vamos crescer na fé. Porque senão,
às vezes quem está na igreja querendo ser mais católico, dá mais canseira do que o que está lá relaxado. Né? Dá mais canseira. Então vamos ser católicos. Seguir o que a igreja manda. Orientar bem. Aí sim, quando Jesus voltar, nós vamos estar retos, tranquilos. Que Deus nos dê a sabedoria, a inteligência, né? Os dons do Espírito Santo, a fé, a esperança e a caridade, para que nós possamos ser cada dia mais dóceis ao Espírito e à igreja. Assim seja. Amém.